Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nosso texto hoje é Atos, capítulo 6. Grande avivamento não acontece apenas nos púlpitos, mas também através de mãos dispostas a servir. E nesse texto nós vamos trabalhar esse lugar de serviço. Por que a escolha de 7 homens para servir foi tão importante para o crescimento da igreja? Espero que já esteja aí com a sua Bíblia, para que possamos desfrutar de mais um momento precioso, que é ler a palavra e também aprender com ela. Vamos à leitura? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizer: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aqui nesse contexto, o número dos discípulos aumentava a cada dia e com o acréscimo surgiam também desafios internos. E algumas viúvas de origem grega estavam se sentindo esquecidas na distribuição diária de alimentos, gerando reclamações e risco de divisão entre os irmãos. Os apóstolos perceberam que era necessário organizar o serviço sem abandonar a principal missão, que era a oração e o ensino da palavra. Os 12 reuniram a igreja e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Isso não significava que servir fosse menos importante, pelo contrário, mostrava que cada pessoa tem uma função significativa no reino de Deus. Então foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar dessa necessidade. Entre eles estava Estevão, descrito como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e também Filipe, que mais tarde teria um ministério marcante na expansão do Evangelho. Após essa organização, a Bíblia diz algo extraordinário. Crescia a palavra de Deus
e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Estevão também realizava sinais, maravilhas entre o povo, e a sua sabedoria e autoridade, ao falar de Jesus, incomodou alguns dos religiosos, que começaram a se levantar contra eles. E isso acontece também no nosso viver diário, quando o Espírito Santo nos impulsiona a fazer algo, e isso começa a crescer e tomar uma proporção maior, acontece sim invejas, acontece incômodos e acontece perseguição. E aqui nesse cenário nós entendemos que isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Serviço no reino de Deus, a organização da igreja, a unidade entre os irmãos, sabedoria para resolver conflito, crescimento espiritual, tudo isso está dentro desse texto. Na igreja precisa haver organização, pessoas para servir. E sim, os irmãos precisam usar de unidade, cada um faz uma coisa, todos cooperando, a igreja continua. E claro que o crescimento espiritual vem através da propagação do evangelho, da unidade, do momento de estarmos juntos. Nesse capítulo, a igreja era cheia do Espírito, mas ela também enfrentava desafios. O diferencial não é que eu terei ausência de problemas, mas é como eu vou resolver esse problema. Talvez você é perseguido, odiado, enfrentamento chega todos os dias, mas é entender que na obra do Senhor você não vai ter só dias bons, dias maravilhosos, você também vai passar por desafios. E aqui nesse texto nós aprendemos que servir também é uma missão espiritual. E toda função no reino de Deus tem valor. Deus usa pessoas que estão disponíveis na no crescer, no servir, no fazer a obra. Quanto mais a igreja é unida, mais ela é fortalecida. Na igreja, a organização precisa ser bem estruturada, pois ela faz parte da obra de Deus, e Deus é Deus de detalhes, e a gente aprendeu isso lá em Êxodo, em Levítico, em Gênesis, em todo momento Deus é Deus de detalhe. Pergunte a você, como você tem servido a Deus? Qual é a sua disponibilidade? Você conhece a importância do seu ministério na igreja? Tem contribuído para essa divisão? Então, esse é o momento de nós pensarmos para aprendermos. Que o Senhor me abençoe e te abençoe, para crescermos aprendendo sempre através da palavra. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.